Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui no Querigma School. Eu sou a pastora Elisa Viola e venho dar continuidade no nosso estudo sobre oração, as orações de Jesus, a autoridade da oração. E eu tenho certeza que hoje o que vamos te ensinar é uma ferramenta poderosa. E através dessa oração você pode ter certeza que as suas orações também serão respondidas. Nós vamos falar hoje sobre uma temática que está em João 17, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, ela se dá num período em que Jesus começa a dar as últimas instruções aos seus discípulos. Então ele instrui com alguns sermões, depois ele passa por um período de ceia, de comunhão, de lavar os pés dos discípulos, de comunhão, de partir o pão, e dali é revelado o traidor, e nesse período todo os discípulos passam por uma pequena discussão de quem é maior, de quem é menor, e Jesus diz naquele momento, né? Aquele que quer ser o maior, seja aquele que mais sirva no meu reino. Diferente das coisas deste mundo, porque o homem vê com os olhos, mas Deus vê a intenção do nosso coração, não é verdade? Você pode ver isso na história de Davi, quando o profeta foi escolher o ungido de Deus para reinar naquele período, e ali ele viu todos os irmãos de Davi. Davi estava trabalhando no momento longe de casa, como um serviçal, alguém esquecido no meio familiar, ou no meio corporativo, ou no meio eclesiástico, e aquele homem, aquele garoto, né, na verdade, que já era um homem, já tinha sido forjado para ser um rei. E naquele momento, aos olhos do profeta, quando ele olhava para os filhos de Jessé, Deus dizia: não é este, não é este, não é este. E ele falava assim: mas Senhor, então quem é? Se não é este que é alto e forte e bonito, que tem um porte de rei, se não é este que é o segundo irmão ou o terceiro, nem sei quantos irmãos, não lembro agora quantos irmãos eram, quem é que é? Então ele perguntou, o profeta Samuel perguntou: tem mais algum filho? Tem mais alguém? Ele falou: nós temos o Davi, que é um serviçal, ele cuida das ovelhas, e até que mandaram chamar Davi. E quando Davi chegou, provavelmente ele deve ter chegado muito sujo, né? Cheirando muito mal agradável, mas ele estava trabalhando, ele estava vigiando as ovelhas, ele estava pastoreando, ele estava protegendo de leões, ele estava protegendo de ursos, ele estava guardando aquilo que o pai dele havia confiado, né? Então essa história eu gosto de comparar com a relação da oração sacerdotal de Jesus, porque quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pela aparência, Ele não escolhe pela sua condição financeira, Ele não escolhe para que a pessoa fique famosa, Ele escolhe alguém que vai executar algo que Ele determinou, que Ele predestinou, que faz parte do reino dos céus. E quando eu leio a oração sacerdotal de Jesus, eu entendo que, para mim, na minha ótica e na ótica de muitos teólogos, de muitos pastores, é uma das orações, se não é uma das orações, é a oração mais importante da Bíblia, porque ela é a base de toda a nossa oração e ela também é a resposta das nossas orações. Então, quero que você compartilhe comigo agora, nós vamos ler essa oração junto, que estamos falando de um tempo de oração, falando da importância da oração. Vivemos num tempo onde a oração ela é crucial para um relacionamento contínuo com Deus, onde as nossas lamparinas não podem se apagar. Precisamos estar incendiados pela presença do Espírito Santo. E quando eu leio essa oração de Jesus, que precede um fechamento de ciclo e uma abertura de um novo ciclo, quando Jesus sai dessa cena de tomar a ceia, de uma discussão dos discípulos, de Judas traindo ele, indo embora para traí-lo, Jesus sai e vai buscar a presença de Deus. É aqui que eu quero chegar com você. Queridos, existem momentos na nossa vida, nem que seja um momento de festa, ou um momento de despedida, ou momentos de conflitos, ou momentos de alegria, não importa qual seja o momento.
Se Deus tocar o seu coração, saia imediatamente e vá para a presença do Senhor. Não precisa ser de forma explícita, você não precisa fazer algo, um estardalhaço, dizer agora Deus falou comigo, eu vou sair para orar. Não, você saia simplesmente, disfarçadamente, no secreto da oração, porque aquele que te vê em secreto te responderá publicamente. Amém? Então vamos ler essa oração? Ela é um pouquinho longa, mas ela é uma oração muito profética. A oração intercessória, a oração sacerdotal que eu encontro aqui na oração de Jesus, ela é uma oração profética, é uma oração que vai falar sobre um futuro, vai falar de um desfecho, vai falar do momento, não sei se você lembra da nossa última aula, quando nós falamos sobre a oração de Jesus no Getsemane, quando ele agonizou, quando ele estava num momento de profunda angústia, tristeza, e a Bíblia diz que os seus poros, as suas veias romperam ao ponto de suar sangue. Então, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai nortear a sua vida em tempos do presente, em tempos do passado e em tempos do futuro. Situações que vão nortear a sua vida para os momentos ministeriais, eclesiásticos, corporativos, familiares, investimentos, às vezes de perdas, às vezes de angústias. Mas eu quero te dizer, querido, essa oração é uma das mais importantes, ou a mais importante da Bíblia, para mim e para você. É a oração onde Jesus abre o seu coração para Deus. Você vai ver muitos momentos da Bíblia em que Jesus fala com Deus, em que Jesus se retira para orar, mas são pequenos trechos, pequenas orações, mas essa oração não, ela é relatada de uma forma muito explícita, um diálogo entre duas pessoas e também onde Jesus revela os seus desejos e também revela a sua submissão a Deus. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. João 17, de 1 a 26. Parece que é muito, mas não é. Eu tenho certeza que esse período que nós vamos tirar agora para refletir sobre essa oração vai mudar sua ótica sobre o mundo espiritual e sobre quem é Jesus, o intercessor, aquele que morreu por mim e por você. Vamos lá? Bom, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Tendo Jesus falado, quer dizer, tendo Jesus orado. Levantou os olhos aos céus, ele não estava olhando para esse céu azul, ou esse céu de cinza, esse céu de bronze, esse céu fechado, esse céu triste. Não, ele levantando os olhos espirituais, olhando para os céus dos céus. Ele se refere a Deus como Pai. E ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça como a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Querido, vida eterna não é somente morrer e passar dessa vida para uma outra vida e nunca mais morrer. Vida eterna é ter um pleno relacionamento com Deus, uma plena intimidade com Deus, uma família com Deus, o qual Ele é o seu Pai, um relacionamento constante. A nossa vida no céu, na eternidade, não vai ser algo metódico, não vai ser algo que você vai ficar lá, como muitas pessoas dizem, cantando, adorando. Eu acredito que vão existir esses momentos na eternidade, mas aqui, quando Jesus ora, ele está revelando algo contínuo, porque é a eternidade de eternidade, de eternidade, de eternidade. Então é algo que se renova a cada dia, a cada manhã, de eternidade a eternidade. A nossa ótica humana, a nossa lógica humana não pode compreender isso, mas nós podemos discernir isso. E isso é o segredo. Você compreender o que é que Jesus está querendo dizer quando ele olha para o céu, quando ele olha para Deus e vê Pai, e quando ele se relaciona com Deus, e quando ele diz: Senhor, glorifica o teu Filho como eu te glorifiquei na terra.
Então, ele revela o que é a vida eterna. Você que quer ter vida eterna. A Bíblia diz assim na oração de Jesus, que conheçam a Ti como o único Deus e verdadeiramente, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Jesus continua aqui falando com o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Preste atenção nesse detalhe, essa palavra consumar. Quando foi que Jesus disse consumar? Testelestai. Foi na hora em que ele disse está consumado, e então ele dá o último respiro e morre, né? Então, ele está fazendo uma oração intercessória, falando de algo futuro, algo que já ia acontecer, já estava agonizando. Penso eu que essa oração sacerdotal foi feita ali no Getsemane, naquele período em que Jesus estava derramando o seu sangue através dos seus poros, e ele aceitou morrer na cruz, e ao aceitar morrer na cruz e ter todos os dons e talentos que ele tinha, conhecendo o futuro, ele fez essa oração por mim e por você, para que hoje você pudesse orar e suas orações fossem respondidas. Vamos continuar aqui. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Aqui ele está falando de uma unidade espiritual eterna, antes desse tempo Cronos, o que nós vivemos. Ele está falando da unidade eterna que ele tinha com ele. Ele está dizendo assim, Senhor, agora é tempo, já chegou a hora da gente voltar a se unir, chegou o tempo de vivermos a eternidade juntos de novo, porque esse tempo Cronos, ele acabou para mim. Agora eu vou viver o tempo Kairos, né? Nós temos um ministério aqui na igreja que chama Kairos, que é o ministério de intercessão, que quer dizer oração que gera vida. O que é gerar vida? É gerar algo que não existe, é gerar as impossibilidades, é gerar um futuro para mim e para você, é gerar a vontade de Deus, é gerar o reino de Deus, é gerar a palavra de Deus. E você vai ver em diferentes histórias da Bíblia, e a gente vai estar compartilhando, se Deus nos permite, até o final do ano, histórias sobre orações intercessórias, histórias sobre poder de oração, para que você tenha essa ferramenta poderosa, porque sem a oração você não pode abalar o céu. Sem a oração você não se comunica com Deus. Sem a oração você não tem um amanhã. Sem a oração você não tem vida. Assim como você precisa tomar um café da manhã, almoçar, comer à tarde, jantar, você precisa se nutrir. A oração também é a nutrição do relacionamento. Se você não ora, você é um crente desnutrido, provavelmente você está à beira da morte, mas de uma morte espiritual. Vamos continuar aqui. Olha o que Jesus disse no 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Deus deu aos homens deste mundo para Jesus. Eram teus e o Senhor me confiou e eles têm guardado a tua palavra. A missão de Jesus era que o povo conhecesse Deus como o único Senhor e Salvador. Porque a idolatria iguala a Deus, a criatura, aos demônios, a feitiçaria, a magia. E Deus é o Deus da criação. Quando nós falamos sobre a autoridade espiritual, e você já pode ter estudado junto conosco, que a autoridade espiritual é reconhecer quem é o Criador, a quem devemos dar honra, a quem devemos orar, a quem devemos dialogar, a quem devemos obedecer, a quem devemos confiar plenamente, eternamente. Ele continua o versículo 7 assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Você reconhece que tudo que você tem vem de Deus? Ou você acha que tudo que você tem veio do seu braço, que você acha que é forte? Querido, tudo que existe no céu, na terra, no mar, no ar, no inferno, tudo que existe, eternidade, vem do Pai. Ele só compartilha com você porque existe um propósito. Mas o seu propósito só pode ser executado se você tiver uma identidade. E aqui Jesus revela a intimidade dele e a identidade de filho. Presta atenção.
para o Pai ser glorificado como único Deus e Jesus Cristo ser reconhecido como o Filho que reconheceu o Pai, como Deus, como soberano, como Senhor, como Salvador. Um Deus que compartilha da sua glória. E vamos continuar aqui que você vai ver que Jesus também quer compartilhar conosco. Ele já deixou essa oração declarando um testamento de uma oração profética para os tempos vindouros. E ela não para aqui, é uma oração que continua ainda falando, clamando todos os dias. Isso é oração intercessória. Vamos lá. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente receberam, que saí de ti e creram que tu me enviaste. Você acredita que Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne, que saiu do próprio Deus, se manifestou na terra, que veio da parte de Deus, que é parte de Deus, que é o próprio Deus, uma figura humana, e ele morreu, ressuscitou, e hoje está à destra de Deus Pai, um corpo humano como o meu, o seu, perfeito, para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao reino dos céus. Você já parou para pensar que quando Jesus subiu aos céus, ele disse assim, eu enviarei o Consolador para que vocês não se sintam só, eu enviarei o Espírito Santo, porque ele rasgou o véu do entendimento, ele rasgou o véu do templo para dizer assim, já não há mais impedimento entre os filhos de Deus e Deus. Não há mais impedimento sobre os homens e a Deus. O único impedimento é você não reconhecer que Ele é o único Deus. Ao reconhecer que Ele é o único Senhor e soberano e reconhecer Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar em você e você se torna um templo vivo e o reino de Deus passa a estar dentro de você. E a vida eterna é esta, que você tenha um único Deus. Amém? Vamos lá no 9. E por eles que eu rogo. Gente, eu acho esse versículo tremendo. E você deveria refletir nessa oração 1000 vezes. Sabe, ter momentos reflexivos, pensando, poxa, se Jesus orou isso, por que ele orou isso? Sabe, eu não consigo compartilhar tudo que Deus já compartilhou comigo sobre essa temática, mas eu quero, essa parte aqui ela é fundamental, olha. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós somos de Deus. A Bíblia diz que todas as almas pertencem a Deus, mas Deus confiou a Jesus, Deus entregou para Jesus como posse, propriedade. Vamos lá no 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Jesus está devolvendo o que ele recebeu para Deus. E as tuas coisas são minhas. Ele está reconhecendo que o que é de Deus é dele. Ele está reconhecendo que existe uma unidade entre eles, entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo. E neles eu sou glorificado. Quando Jesus reconhece que o que ele tem vem do Pai, e as pessoas, nós reconhecemos quem é Jesus, que ele veio do Pai, que ele é o Pai, que ele está no Pai e o Pai está nele, então Jesus é glorificado. Já não estou no mundo, olha, ele está falando do momento profético, porque ele realmente estava no mundo, mas ele não estava no mundo no mundo físico. Aqui ele está no momento Kairos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele está dizendo, eu já cumpri o que eu tinha que cumprir, agora eu vou findar, eu vou consumar essa obra. Então o que ele pede? Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Queridos, ele está pedindo para Deus nos guardar, porque ele sabia que quando ele subisse aos céus, nós precisaríamos de um consolador, nós precisaríamos de anjo nos guardando, nós precisaríamos de cuidado, de proteção, de uma blindagem espiritual, porque a luta que viria sobre nós ia ser tamanha que nós poderíamos nos perder. Mas a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor Jesus não se perdem, a não ser aquele que era para a perdição. Amém? Vamos continuar aqui, que eles sejam um, assim como nós. O maior sonho de Jesus, o maior sonho de Deus é a unidade. É a minha unidade com Ele, é a minha unidade com o Pai, é a unidade do Pai com o Filho comigo e eu com o Pai. Gente, é um negócio de doido, mas presta atenção.
Se o Pai está no Filho e o Filho está em mim, eu estou no Filho e o Filho está no Pai, então o Pai está em mim e eu estou no Pai. Você consegue entender isso? Será que é difícil você compreender que a relação aqui é com o Pai? Será que é difícil você compreender que quando a gente fala pai, pode trazer um gatilho, uma má lembrança de um problema com seus pais, com seus familiares, seus avós, a pessoa que te educou, e você falar assim, poxa, mas eu não quero ter esse pai que eu tive na terra? Querido, precisa separar seu pai biológico do seu pai verdadeiro, único. Aquele que te trouxe a existência, aquele que tem poder de dar a vida e tem poder de tirar a morte, te dar a morte. Vamos continuar no 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me destes e protegia. Nenhum deles pereceu, exceto aquele da perdição que eu já acabei de falar para você. Olha aqui, ó, já estou me antecipando na leitura do texto, porque aquilo está tão vivo dentro do meu coração. Esse texto tem falado tanto comigo nesses últimos anos e não tem uma semana sequer que passa que Deus fala comigo. Eu quero ter comunhão com você, Elisa. Eu quero que você tenha comunhão comigo. Eu não quero que você tenha uma comunhão só com Jesus e o Espírito Santo. Eu quero uma comunhão plena, completa. Algo que não se prega. Ninguém prega sobre isso. As pessoas separam Deus, Filho, Espírito Santo, quando na verdade é um só. E o que Ele quer é fazer uma fusão em nós. Viver a vida que Jesus não viveu, ser templo, hoje ser a Elisa, amanhã ser o João, amanhã ser o Marcelo, amanhã ser o pastor Jô, amanhã ser a pastora Beta, amanhã o pastor Pedro, a pastora Sara, sabe? Deus, Ele quer ser um conosco. E você quer ser um com Ele? A Bíblia diz que na unidade Deus ordena a bênção. Essa unidade não é só com a sua família, não é só com a igreja, não é só com o ministério, é uma unidade espiritual. Porque essa unidade terrena, ela vacila. Sabe? Tem dias que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente julga errado. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Sabe? Nós somos falhos. Então, essa unidade plena que Deus espera de nós não vai existir entre os homens, mas vai existir através da presença do Espírito Santo, que habita dentro de mim, de você. Amém? Vamos continuar aqui. Olha só no 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Ele está pedindo que haja alegria nas nossas vidas. Querido, quantos filhos de Deus estão tristes, deprimidos, cansados, pedindo a morte, suicidando, se derramando em depressão, em lágrimas, porque perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria dos primeiros dias, perdeu a alegria de servir, perdeu a alegria de orar. Por que você perdeu essa alegria? Se essa oração de Jesus ainda está sendo respondida diariamente, se houver alguma interrupção na minha oração, na sua, por algum motivo, essa oração não vai ser interrompida, porque ela é uma oração eterna de um sacerdote único, real. Amém? Deus não quer te ver triste. Ele está pedindo aqui gozo completo, alegria completa. Peça a Deus, porque foi Jesus quem pediu. Fala, Senhor, eu não quero mais viver isso, eu quero viver esse gozo, essa alegria completa, mesmo na aflição, mesmo na adversidade, mesmo na doença, mesmo no luto, mesmo na perda, mesmo com Covid, mesmo sem Covid, mesmo com anticristo, mesmo sem anticristo. Eu quero esse gozo que traz uma paz que excede o entendimento. É isso que Jesus quer para mim e para você. Essa oração foi feita. E ela está ainda sendo respondida, se você acreditar. Porque a Bíblia diz mais para frente que Deus respondeu esta oração. E essa oração continua agindo, de eternidade em eternidade, de geração em geração. Amém? Oh, glória a Deus! Vamos continuar aqui. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou, querido, você não é daqui. Não adianta você criar planos para este mundo, porque a qualquer momento você pode ser arrebatado em vida, como você pode ser chamado, né? O seu número ser chamado, você ser levado aos céus
como recentemente tivemos uma grande perda no nosso ministério. Querido, não sabemos o dia e nem a hora, mas a única coisa que temos que ter certeza no nosso coração, nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo e vamos viver neste mundo para um propósito. E dentro do seu propósito tem que ter uma identidade. Qual é a sua identidade? Quem é você? Não estou te perguntando sua profissão, porque você pode mudar de profissão qualquer hora. Não estou perguntando a sua faculdade, porque você pode fazer 1000 faculdades e não exercer nenhuma delas. Mas qual é a sua identidade? Jesus sabia quem ele era. E você sabe quem você é. Você sabe que você não é deste mundo. E olha o que Jesus continua aqui. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Está falando das trevas, guardado de Satanás, guardado do anticristo, guardado das maldades, da perversidade. Ore a Deus todos os dias e fale, Senhor, me livra do mal, porque Jesus orou. Eu também quero, Senhor Deus, que o Senhor me livre do mal, meus filhos, meus familiares. Ele vai te livrar do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Olha, Jesus está falando, eles não são, por que nós não somos deste mundo? Porque nós somos dele. Ele continua assim, santifica-os na verdade. Ele está pedindo, nessa oração sacerdotal, se não houver santidade, se não houver santificação, não tem oração sacerdotal. Se não houver mudança de comportamento, não existe pecado perdoado. Porque uma pessoa que confessa os seus pecados e não muda os seus hábitos, significa que ela só pediu desculpa. Porque o perdão genuíno e verdadeiro, ele produz em nós um arrependimento tamanho, um clamor, um choro, uma mudança de comportamento, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer o que foi que aconteceu com você. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo e também eu os enviei para o mundo. Olha, uma grande comissão. Assim como Deus enviou Jesus para o mundo, Jesus está nos enviando a este mundo, o mundo que Jesus esteve vivendo. Não este mundo terreno que a gente vive enganado, iludido, com a nossa ótica, com a nossa esfera contaminada. Nós precisamos abrir o nosso entendimento e compreender exatamente aquilo que Deus tem para mim e para você, querido. Não podemos perder mais nenhum minuto das nossas vidas com pensamentos e estruturas humanas que tem dia e hora para acabar. A Bíblia diz que a ferrugem, a traça, ela corrói, mas Deus vem nos dar vida eterna, algo que não é destrutível, é eterno. Vamos continuar no 18. Assim como tu me enviastes, eu os enviei, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados de verdade. Olha, ele está dizendo aqui, olha, Deus, eu me santifiquei, para que eles possam se santificar e cumprir o chamado, cumprir essa unidade com o Senhor, estar no Senhor e o Senhor poder estar neles. É através do nome de Jesus que a gente se santifica. No 20 diz assim, não rogo também por estes, mas por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Querido, quantos 1000 anos atrás Jesus fez essa oração e hoje eu estou lendo ela para você dizendo, Jesus orou por mim em 2020, orou por você em 2020. Estava dizendo aqueles que iam me conhecer, que vão me conhecer, e eu já oro e eu peço ao Senhor, Deus, quem são estes a quem o Senhor deu para Jesus? Faça estes se chegarem a mim ou eu me achegar a eles para que a tua palavra seja pregada. Deus tem os seus. E você é dele? O seu nome está escrito no livro da vida? Você já aceitou Jesus como Salvador? Você tem certeza que se você morrer hoje você vai para o céu? Você tem certeza hoje se o arrebatamento acontecer você vai subir? E vai ter um encontro nas nuvens? Ou se você morrer, você vai para o inferno? Querido, quem tem Jesus de verdade, quem vive em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tem certeza absoluta no seu coração, por pior que sejam as lutas que você passa. Vamos lá. A fim de que todos sejam um. Deus quer que sejamos unidade mais uma vez. E como tu és, tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É difícil você compreender que o maior desejo do Pai foi ter enviado o Filho para morrer por você.
para que ele pudesse ter de volta a comunhão de pai e filho? Um pai verdadeiro, um pai justo, um pai bondoso, um pai que corrige a quem ama, um pai que se sacrifica, um pai que se despoja, que se doa, que se entrega, que se ama. Não estou falando do seu pai biológico. Nossos pais são falhos. Eu, como mãe, sou falha. Muitas vezes oro, eu falo para os meus filhos, me perdoe, por mais que eu me esforce, eu não consigo ser perfeita. Por mais que eu queira ser a melhor mãe, eu ainda erro. Por mais que eu tento fazer as melhores escolhas, elas acabam algumas sendo erradas. Mas quando eu me baseio na palavra de Deus, não tem como errar, querido. Se você não quer errar na sua casa como marido, como esposa, como pai, como mãe, como pastor, como pastora, se baseie as suas decisões, não nas suas emoções, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E fique firme, porque as suas emoções vão passar. A Bíblia diz que a ira passa. A ira passa, assim como a paixão passa. Tudo é passageiro, querido. Mas a palavra de Deus jamais vai passar. E continuando assim, diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Jesus compartilhou da sua glória. Gente, que coisa mais maravilhosa do que essa. Nós, seres, criaturas de Deus, sermos chamados templos de Deus, filhos de Deus. Deus nos deu o poder de sermos chamados seus filhos, nos permite assentar à destra de Deus Pai. Ele diz: assenta-te comigo, à minha direita, reina comigo, viva a minha glória. Que Deus é este que permite não só morrer por nós, mas também compartilhar dessa glória. É tremendo, uma oração tão profunda, querido, uma oração íntima de Jesus. Conheça Jesus nessa oração. Conheça seu coração. Conheça sua mente. Conheça o que Ele está desejando para você, o que Ele está esperando de você. Quando eu vejo isso aqui, meu coração, ele se emociona. Eu falo todos os dias: Pai, eu quero a plenitude da Tua presença na minha vida. Eu sei que na terra eu sou pecadora. Mas eu sei que em Ti a santidade, eu sei que em Ti a mudança, eu sei que em Ti a esperança. E quando eu oro, algo acontece. De todos os ministérios que existem, eu escolhi a oração. Que não deveria ser um ministério, deveria ser algo comum para mim e para você. Porque nem existe isso na Bíblia, ministério de intercessão. Isso foi criado pelas instituições. São os menores grupos da igreja. Imagina se Jesus só vem buscar aqueles que oram, aqueles que têm intimidade, querido. Quanto tempo faz que você não ora? Que você não ajoelha? Ou que você levanta mãos santas? Ou que você diz: Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora, me perdoa? Quanto tempo faz que você não se derrama na presença dEle e muda o seu comportamento, o seu palavreado? Querido, eu já vi pessoas endemoniadas por um espírito do palavrão. Você sabia que isso existe? E quando esse demônio foi embora, a pessoa falou... Eu comecei a falar palavrão porque uma pessoa que eu gostava muito me xingou. E aquilo entrou no meu coração e trouxe uma ferida tão grande. E que essa pessoa ficou possessa por um demônio de palavras obscenas, de agressividade. Querido, preste atenção. Coisas ruins que estão dentro de nós precisam sair para fora, tem que ser expulso. E cabe a você identificar isso. Os teus pais identificam, os teus amigos identificam, as amigas identificam. E por mais que muitos queiram te ajudar, se você não se enxergar, você nunca vai ter uma mudança de vida. Dói. Porque você tem que morrer. Seu orgulho tem que morrer. Suas emoções têm que morrer, seus pensamentos têm que ser destruídos, o seu ciclo vicioso de comportamento tem que acabar, tem que ser anulado, tem que acabar e começar tudo novo. Novidade de vida, um novo céu, uma nova terra. A Bíblia diz assim, Pai, no 24, a minha vontade, olha, a vontade de Jesus, querido. Você já parou para perguntar qual é a vontade de Jesus? Aqui está escrito.
É que onde eu estou, estejam também comigo o que me deste. Ele quer você com Ele. Essa é a vontade de Jesus. Não é só para te guardar, não é só para compartilhar a glória dele, não é só para você ser santificado, não é só para você ser enviado, não é só para você curar enfermos, expulsar demônios. Ele está dizendo assim, a minha vontade é que eles estejam comigo, porque o Senhor me deu. Você sabia que Deus te deu para Jesus? Para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Para que eles vejam que Deus, que Jesus é o próprio Deus, e que se fez carne, e que nossos olhos muitas vezes nos enganam, nossos pensamentos nos enganam, muitas teologias erradas, muitas seitas erradas falando que Jesus não é Deus, Ele é Deus e acabou. Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele está sentado no mais alto trono, à destra de Deus Pai, reinando, esperando o grande dia, porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, querido, vai ser algo extraordinário em comum. Leia Apocalipse 21, 22, e você vai ver como será maravilhoso. E eu encerro aqui. Pai, olha Jesus falando, Pai, 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 Pai. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Você conhece Deus? A minha oração diária de todos os dias é: me faça te conhecer. Crie em mim um coração novo e puro, um coração estável. Eu quero te conhecer, Deus. Você quer conhecer a Deus? Te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. No 26 nós encerramos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Está falando de futuro. A fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, Deus só pode ser conhecido neste tempo, se você o conhecer, como eu tenho pedido todos os dias, uma plenitude da Trindade dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja. Eu vejo muitas coisas nas questões espirituais, emocionais, físicas. Eu tenho visto um movimento de curtidas, de seguidores, que me incomoda profundamente, porque a Bíblia diz que devemos fazer discípulos para Deus e não discípulos para nós. Querido, pare com isso, essa idolatria própria. As pessoas não precisam te conhecer, porque você não tem nada para dar para elas. Só Deus tem algo para te dar, querido. Livra os teus filhos desses pensamentos de idolatria própria, de seu centro. Ensina o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É isso que Jesus orou. E é isso que eu oro por você. É isso que eu tenho clamado pela igreja. Que Ele seja conhecido. E que esses milhares de pessoas que têm morrido todos os dias tenham a oportunidade de saber quem é Jesus. Eu me preocupo com aqueles que não conhecem Jesus. E me preocupo com a apostasia da igreja. Mas eu, quando leio essa oração, eu sei que ela ainda está sendo respondida. E me emociono. E peço que você reflita sobre essa palavra. E que você compre o seu ID. O seu ID pode ser orando, pode ser cuidando, dando um alimento, dando uma palavra, uma ligação. Sabe, eu vi um projeto na Austrália maravilhoso que 3.000 pessoas aceitaram Jesus por causa de uma oração. Você não precisa fazer muito. A oração te leva a Deus e leva o outro a Deus. E Jesus já orou para essas pessoas virem. Então, fala para Jesus, fala para Deus, envia-me. Ou traga até a mim.
ou me envia para que essas pessoas te conheçam verdadeiramente. Eu tenho muito para falar. Na semana que vem eu continuo. Palavras profundas, reflexivas, de responsabilidade, de maturidade. Eu poderia falar muitos exemplos aqui que você conhece, os milagres de Elias, as orações de Atos, os milagres, mas não é isso o centro. O centro é o Pai. O centro está no Filho. E hoje o poder do Espírito Santo que habita em mim e você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu levanto as minhas mãos para liberar uma bênção sacerdotal e que essa oração que Jesus fez se manifeste na sua vida e na sua casa. Amém? Até semana que vem. Se você quiser entrar em contato conosco, entra em querigma.schoolff@gmail.com.br. Você vai estar falando com o nosso secretariado e nós entraremos em contato com você ou você conosco e faça parte de um dos nossos cursos. Nós vamos estar abrindo agora vagas para uma imersão na intercessão. Eu vou estar aqui às quintas-feiras falando sobre oração, intercessão, mas nós vamos fazer um intensivo de oração e intercessão até o final do ano. Se você quiser fazer parte, faça a sua inscrição nesse link que vai aparecer para você e vai ser uma honra poder compartilhar os segredos que Deus tem compartilhado conosco. Deus te abençoe e até semana que vem.